É muito comum entre as pessoas que estudam inglês confundir o verbo ter. Quando você pensa em ter, o que vem na sua cabeça? Provavelmente o verbo to have, né? I have a dog, eu tenho um cachorro. Talvez esse é o verbo que vem na sua mente aí quando pensa em ter. E não está errado. O verbo to have é o verbo ter, dando a ideia de posse, né? De uma coisa que você tem, dando uma ideia de obrigação, por exemplo, I have to work, né? Eu tenho que trabalhar. Então não está errado não. Mas quando a gente usa o tem no sentido de haver, que é muito comum na nossa língua, né? Por exemplo, tem 2 carros na garagem, né? Tem 3 pessoas dentro da piscina. Esse tipo de coisa, a gente não usa o have. E com a experiência que eu tenho dando aula, eu vejo muitos alunos fazendo isso, né? Depois de um tempo que eles estão se desenvolvendo melhor, entendendo melhor a língua, aí eles começam a cometer esse erro. Talvez você já tenha cometido. E eu estou aqui hoje para tentar ajudá-lo, na verdade, né? A melhorar essa situação aí, para acabar com essa situação de que você deve usar, o que você não deve. Meu nome é Júlio Prado, eu sou professor de inglês aqui da UTalk Idiomas e é um grande prazer poder falar com vocês. Bom, como eu estava explicando, né? Em inglês, quando a gente quer falar de ter no sentido de haver, pensa bem das pessoas que você conhece, do seu próprio dia a dia, se você usa o verbo haver, né? É muito raro você ouvir alguém falando, usando esse verbo e a gente mesmo usar. O que a gente usa no lugar? A gente usa o verbo ter, como eu já expliquei, né? Tem um cachorro ali do lado de fora, tem uma bicicleta ali debaixo da escada, esse tipo de coisa. Em inglês, para essas situações, você não vai usar o verbo to have. Lembre disso, to have ele é usado para posse, obrigação e necessidade, né? Vou dar mais um exemplo para vocês entenderem. Posse, eu posso falar assim, ó, they have a house. Eles têm uma casa. Posse, né? Quando você quer falar no sentido de obrigação, você pode falar assim, ó, we have to study English. Olha que legal, né? Nós temos que estudar inglês. E necessidade, we have to drink water every day. Nós temos que beber água todos os dias. Então, toda vez que você quer tratar desses 3 assuntos, posse, obrigação e necessidade, você vai usar o verbo to have. Quando você quer usar esse outro, o ter no sentido de haver, você vai usar o there be. O there be, apesar de ser escrito separado, o there be é como se fosse uma coisa só, ele é uma coisa só. Pensa como se fosse uma palavra só, que conjugado no singular fica there is, né? No dia a dia, there's. E no plural, there are, tá? O que acontece? Quando você quer falar, por exemplo, assim, ó, tem um carro, tá? Tem um carro no estacionamento. Você vai falar assim, ó, there is one car in the parking lot. Ou there is a car in the parking lot. Você usa o there is. Talvez você que já estuda inglês já tenha pensado em fazer essa frase usando have, né? É muito comum eu ouvir isso. Have a car in the parking lot. Aí até peço às vezes meu aluno para corrigir e fala, opa, it's not have. Aí o que ele faz? Ele troca para has, né? Ele entende que é has a car. Não, não é nada disso. Eu quero que ele não use o have. Eu quero que ele use o there is, que é o que deve ser usado. Então, neste caso, por exemplo, você falaria there's a car in the parking lot. Tem um carro no estacionamento. Porque eu estou usando o tem, de novo, no sentido de haver. Tá bom? Veja bem, se eu quiser fazer uma frase negativa com o there be, é muito simples. Se a afirmativa é there is, a negativa eu vou falar there is not, que junto fica there isn't. Então é muito comum essa situação. Por exemplo, não tem um aluno na sala. There isn't a student in the classroom. Não tem um aluno na sala. Deu para perceber? Eu posso falar também assim, there is not a student in the classroom. Obviamente não é tão usado, né? O mais usado lá do dia a dia, there isn't, tá bom? E se eu quiser perguntar, por exemplo, assim, tem um livro em cima da mesa? Eu posso perguntar, como eu estou usando o verbo to be, é só fazer aquela inversão. Então eu faria assim, is there a book on the desk? Is there a book on the desk?
essa é a question. Eu só inverto. Então, recapitulando, afirmativa, there is. Dia a dia eles juntam isso e fica there's, tá? A negativa, você vai falar there is not. Se você juntar, fica there isn't, que é o que é mais usado. E para fazer uma pergunta, só inverter. Is there. É só isso, ok? O plural, como eu já expliquei, é o there are. Então, muito simples. Essa ideia do there is a student in the classroom. Eu quero passar essa frase para o plural. Quero falar que tem 4 alunos na sala. There are 4 students in the classroom. É só passar para there are, ok? No caso do there are, ele não tem uma forma abreviada, tá? Você vai falar there are. E aí a negativa, novamente, por se tratar do verbo to be, é muito simples. Só você colocar o not. There are not 4 students in the class. Ou there aren't, que é a forma abreviada. There aren't 4 students in the class. E se eu quiser fazer uma question, quero fazer uma pergunta. Tem 4 alunos na sala ali? Você vai inverter. Are there 4 students in the class? Pronto, tá? Só fazer a inversão. O que é muito importante vocês entenderem? O que eu já vivi, o que eu já convivi com norte-americanos, o que eu percebo, repara nos próximos filmes que você vê, série, talvez música, ou se você tem a oportunidade de conversar com alguém que é nativo, dificilmente eles vão usar there are. No geral, eles vão usar there's para tudo, tá? Até no plural. There's 4 students in the class, que é a maneira mais rápida, mais fácil de falar. É lógico assim, eu até assim, se você for fazer uma prova, se estiver escrevendo alguma coisa, eu te aconselho a respeitar essa questão do singular e do plural. Mas no dia a dia, o que você vai usar, o que você vai ver o tempo todo é there's, indicando tem, no sentido de haver, para tudo, singular e plural, tá bom? Esquece essa questão do have nesse sentido. Lembra, have, possession, obligation and necessity. Posse, obrigação e necessidade. O there be é o nosso ter, que a gente usa para o sentido de haver. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Foi uma dica que vocês têm que começar a praticar. É uma coisa de mudar a chavinha lá dentro de você. A gente tem que pensar diferente, né? Essa questão de pensar diferente às vezes agarra um pouco pra gente. Mas se você consegue virar essa chavinha aí e começa a usar o there is, there isn't, is there, você vai ver que rapidamente você vai ficar fluente nisso aí, tá bom? Um grande abraço para todos, espero que tenham aproveitado. See you!